Olá, você que acompanha o Infomoney, o Instagram aqui do Infomoney. Eu sou Marcos Mortari, sou editor de política aqui do site. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Instagram. A gente está fazendo agora uma série de entrevistas, de conversas para falar um pouco sobre esse coronavírus, para falar sobre os impactos econômicos, os impactos nos mercados. E agora eu, como editor de política, vou fazer também uma live agora para comentar os impactos políticos, conversar com um deputado federal que está acompanhando isso muito de perto, que está participando dessas discussões. Vou conversar daqui a pouco com o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Marcelo Ramos, para quem não lembra, ele foi presidente da Comissão da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, uma figura importante para a aprovação desse texto no Congresso. E agora ele também está presidindo a comissão especial da PEC da prisão em segunda instância. O deputado é muito influente no Congresso Nacional, tem um bom trânsito e está acompanhando muito de perto essas discussões também econômicas, enfim, é uma figura muito articulada que vale a pena a gente ouvir. Eu vou aceitar aqui a solicitação, deputado Marcelo Ramos. Muito Olá. boa tarde, deputado Marcelo Ramos, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender nosso convite, meio essa correria da agenda do Congresso, hein? Olá, boa tarde a todos e a todas que acompanham a gente, na verdade, nesse trabalho remoto, mas está trabalhando mais do que no trabalho físico, né? Que pelo menos no trabalho físico Pois é. Tem hora para começar e tem hora para terminar. Mas uma boa tarde, eu estou aqui no meu escritório em Manaus, daqui a pouquinho participando da sessão que deve votar a PEC do Orçamento de Guerra, mas me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida e conversar sobre as medidas que o Congresso tem tomado para ajudar no enfrentamento dessa crise. Só antes de eu começar essa conversa, eu passar para os leitores aqui que a gente tem um box aqui do lado de perguntas, aqui um ponto de interrogação, você pode mandar sua pergunta, a gente também encaminha, a gente faz durante essa live com o deputado Marcelo Ramos. O deputado, como disse, está com a agenda bastante corrida, hoje pode ser que o Congresso, a Câmara dos Deputados, vote a PEC do Orçamento de Guerra, que é uma proposta importante para dividir, segregar o orçamento entre o orçamento regular e os gastos que vão ser necessários, as despesas necessárias para esse enfrentamento da crise. Eu vou começar justamente por isso, o enfrentamento da crise do coronavírus, com o deputado tentando entender um pouco como que o senhor está enxergando, deputado, as reações ao comportamento do governo, as medidas até o momento anunciadas pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro fala em gastos de 600 bilhões até agora, em impacto financeiro de 600 bilhões de todas as medidas tomadas. Enfim, o senhor acha que é suficiente as medidas? O que ainda pode ser feito? Como que o senhor tem entendido todo esse comportamento diante desse pouco mais de um mês desde o primeiro caso de coronavírus no Brasil? Primeiro, eu acho que nós temos que entender de que país nós estamos falando. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais, de um país com um sistema federativo único no mundo, porque dá autonomia político-administrativa aos municípios. Portanto, de um país que, para o enfrentamento de uma pandemia como essa, exige uma coordenação nacional. Infelizmente, o presidente não tem sido capaz de cumprir esse papel de coordenador nacional das ações de combate e de mitigação dos danos decorrentes do coronavírus. Por outro lado, felizmente, nós não estamos tendo conflitos federativos entre governadores, entre prefeitos, o que acaba que essa capacidade de coordenação dos governadores e a capacidade de uma orientação muito clara por parte do Ministério da Saúde tem oferecido uma coordenação, mesmo ausente esse papel de liderança que é tão fundamental num momento como esse. Em relação às medidas, eu vou separar as medidas em 3 blocos. Primeiro, as medidas de natureza de saúde pública, de natureza sanitária, a despeito das contradições, vez por outras, criadas pelo presidente da República, mas as orientações do Ministério da Saúde, como eu já disse, elas são muito claras, são muito coordenadas com a orientação da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Brasileira. Tranquilidade em relação às ações de natureza sanitária. Nós precisaríamos de um aumento no número de leitos no Brasil para que a curva achatasse, mas também a régua
pudesse subir um pouco mais, e infelizmente isso está sendo feito em alguns poucos estados da federação. E em relação às medidas de natureza econômica, que é o segundo aspecto que eu queria abordar, eu penso que são tímidas ainda as ações do governo federal. Veja só, o governo americano anunciou um investimento de 2 trilhões de dólares, o que significa, na relação dívida-PIB, significa um aumento de 9% na dívida pública americana. Os países da Europa variaram o seu investimento entre 10% na Alemanha e 17% na Espanha. E o Brasil anunciou um investimento na ordem de 4,8%. Parece-me que ainda é tímido, é preciso entender que o momento exige um aumento maior da dívida pública. O crescimento, a dívida pública no Brasil hoje é de aproximadamente 77% do PIB. Se nós gastássemos 600 bi, nós estávamos falando de 5,5% do PIB, o que elevaria a nossa dívida para um patamar alto, mas um patamar que não é desesperador. E o fato é que agora nós precisamos primeiro salvar vidas, para depois tratar de outras coisas. Por fim, eu separaria essas ações econômicas em 3 coisas: empresas, trabalhadores e desempregados. Nós precisamos diminuir o custo da empresa, as empresas precisam continuar existindo depois que passar essa tempestade, e para isso é necessário diferimento dos tributos, é necessário o fim do depósito para recurso administrativo tributário, para poder garantir maior liquidez para as empresas nesse momento, utilizando um recurso que está imobilizado. Para definir a questão dos trabalhadores, acho que a MP 936 traz uma boa solução, que é uma solução que garante o trabalhador pagando uma parte do custo e o governo pagando outra parte do custo através de recursos já provisionados, que são os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e em relação aos desempregados e os informais que perderam o seu ganho, o seu meio de vida, o mecanismo da renda mínima já aprovada pelo Parlamento precisa imediatamente ser executado pelo governo federal. Essas são as minhas impressões iniciais. Deputado, a gente viu hoje a divulgação da pesquisa Datafolha e também da pesquisa XP e PESP mais cedo. As duas mostraram uma avaliação crescente, uma avaliação ruim e péssima do governo crescendo um pouquinho, e a avaliação de governadores estaduais crescendo, melhorando, do próprio parlamento. Na pesquisa XP e PESP teve uma pergunta sobre o parlamento melhorou a aprovação diante do comportamento nesse contexto de crise, e imagino que a percepção da sociedade esteja um pouco mais favorável com relação às medidas que o parlamento esteja tomando, embora a pesquisa também mostre que a rejeição ainda é maior. Mas como que o senhor observa a tendência desse conflito que a gente tem visto nessas semanas de presidente com o parlamento desde o início do mandato, mas também do presidente com os governadores estaduais, diante dessa nova fotografia de que a maior parte da população está aprovando mais as medidas restritivas e cautelosas dos governadores estaduais do que a posição do presidente de relevar um pouco a questão da crise e dar mais atenção ao aspecto econômico, enfim. Como que o senhor acha que vai se dar o comportamento do presidente e como que essa relação vai acontecer diante desses novos fatos, essas indicações de pesquisa que são sempre um termômetro importante, ainda mais para esse governo? Eu li ontem um posicionamento de um amigo querido, o Edu Mufarred, e ele dizia o seguinte: esse vírus não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe ideologia. O vírus nos enfrenta como uma comunidade e nós precisamos reagir como comunidade. Eu penso que os resultados das pesquisas que estão sendo publicadas é um pouco fruto disso. O Brasil precisa de unidade, o Brasil precisa de discursos que busquem convergências e que busquem unir a população. Eu acho que o que difere a postura dos governadores, a postura do parlamento e a postura do presidente da República e, consequentemente, o resultado dessas pesquisas é enquanto os governadores estão seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, enquanto o parlamento está procurando deixar de lado os conflitos com o presidente e aprovar todas as matérias de interesse do governo com agilidade que estão relacionadas ao combate ao coronavírus,
esses dois setores estão dando sinais para a sociedade de superação de conflitos ideológicos, de busca de unidade nacional para salvar a vida e colocar comida na mesa das pessoas. Por outro lado, o presidente segue apostando na divisão, segue apostando no conflito. Esse conflito que no momento foi só com o parlamento, depois passou para um conflito com o parlamento e com o poder judiciário. Hoje é um conflito que atinge os governadores, inclusive governadores tradicionalmente aliados dele, como o governador Ronaldo Caiado, e agora também um conflito intraministerial, porque agora, não satisfeito em criar atritos com o parlamento, com o judiciário, com os outros entes federativos, o presidente resolveu criar atrito com o próprio ministro da Saúde. Isso a população está enxergando como uma situação, como uma atitude diversionista que não ajuda no enfrentamento dessa crise. O enfrentamento dessa crise exige muita serenidade, muita tolerância, muita paciência e entender que nenhuma decisão nesse momento pode estar contaminada por interesses ideológicos, políticos e muito menos eleitorais. Acho que o resultado da crise, o resultado da pesquisa é reflexo disso. Quanto ao presidente mudar de postura por conta do resultado dessa pesquisa, eu já desisti. Eu não acho que ele mudará. Eu acho que ele continuará com essa postura pendular, de vez por outra, distensionar e logo depois dar uma resposta dura, porque o que sobrou para ele foi manter, através de um processo de discurso radicalizado, estreito do ponto de vista ideológico, esse núcleo aí de 28%, 30% que ele consegue manter. Quando precisava falar para todo o país, o presidente resolveu falar só para os seus. Para quem entrou agora, a gente está falando com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ele que foi presidente da comissão especial na Câmara que tratou da reforma da Previdência, um processo importante do país, e também preside a comissão especial que trata da PEC da prisão em segunda instância. Agora as comissões estão sem atividades em função dos trabalhos remotos na Câmara dos Deputados, que está acontecendo só no plenário. As atividades estão se restringindo ao plenário, teve até mudança nos ritos de PECs e de medidas provisórias, é disso que eu vou perguntar, já avançando sobre o papel do parlamento diante dessa crise. Deputado, a gente conversou agora sobre a dificuldade de coordenação do Poder Executivo diante do tamanho dessa crise, na articulação tanto com o parlamento quanto com os entes da federação, e o senhor até colocou bem com relação ao próprio ministério. Diante dessa fotografia, como tem sido o papel dos parlamentares? Lembrando até que hoje vocês têm uma votação, provavelmente deve ser votada a PEC do orçamento de guerra, uma PEC que teve que ter mudanças até no seu rito, né? Uma PEC, para quem está nos acompanhando, precisa passar primeiro de admissibilidade na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois na comissão especial para analisá-la, e depois ela segue para o plenário, essa é a tramitação comum, né, para 2 votações, 2 turnos com 3/5 de maioria para depois ir para o Senado. Esse rito todo foi encurtado, o presidente Rodrigo Maia adotou uma nova forma de fazer, né, coletou as assinaturas necessárias para a PEC ainda em plenário, já no início dessa semana, já começou essa discussão e pode ser já o primeiro turno de votação ainda hoje, talvez até o segundo se houver quebra de interstício, enfim. Deputado, como que tem sido o papel dos parlamentares, como tem sido esse diálogo à distância que também, eu sei que é uma limitação importante para o trabalho dos senhores, mas também a urgência da conjuntura impõe uma necessidade de um diálogo entre as partes, entre os mais diversos partidos e ideologias, como o senhor bem colocou no início dessa nossa conversa. Como que tem sido essa atuação, como que o senhor tem experimentado esse novo momento crítico, importante para o parlamento? Acho que o primeiro registro é um momento o registro de um momento de muita maturidade e muito amadurecimento do parlamento brasileiro. Nós estamos vendo matérias de interesse do governo aprovadas tanto pela situação como pela oposição, porque são matérias que o país precisa nesse momento para enfrentar a crise. Por outro lado, a gente vê matérias da oposição sendo aprovadas com apoio de deputados governistas, justamente sob a lógica de que todo mundo tem uma parcela de contribuição a dar. Então, o primeiro registro seria um registro de um amadurecimento político muito importante, que eu espero que ele perpasse quando ultrapassar essa tempestade da crise do corona. A segunda questão é um esforço e uma dedicação do conjunto de parlamentares. Ontem nós tivemos uma votação
com 512 votos. Apenas um parlamentar não votou. Portanto, o quórum nas sessões remotas tem sido muito maior do que o quórum nas sessões físicas. Mas é óbvio que isso gera uma série de limitações. Limitações como, por exemplo, participação na reunião de líderes, elaboração de emendas de plenário. É muito mais difícil o trabalho, muito mais burocrático, os projetos de lei, as emendas, as inscrições, nós temos que fazer todas através de e-mails. Eu mesmo, angustiado aqui com a necessidade de uma participação maior, viajei para Brasília essa semana com o objetivo de chegar na terça-feira de manhã em Brasília e ficar até quinta-noite, cancelar o voo de quinta, cancelar o voo de quarta, cancelar o voo de sexta, só tinha voo no domingo. Eu fiquei receoso de cancelar o voo no domingo, acabei chegando terça de manhã e voltando terça-noite e seguindo o trabalho aqui remoto, aqui do meu escritório na cidade de Manaus. Então, eu penso que o parlamento brasileiro tem se dedicado bastante e tem demonstrado grandeza e, felizmente, parcela da população começa a perceber isso. Não é momento de demagogias baratas, não é momento de acirramento de conflitos, é momento de maturidade, de serenidade, de enxergar o país como um todo. Registro, inclusive, que mesmo com a suspensão dos trabalhos das comissões, nós conseguimos, na comissão que eu presido, que é a comissão da segunda instância, manter o calendário da comissão. Realizamos 3 audiências públicas virtuais, encerramos as audiências públicas no dia 25 de março, que era o dia previsto para o encerramento. Agora, o relator, o deputado Fábio Tradi, pediu 15 dias para apresentar o voto dele. O voto dele será distribuído remotamente para os membros da comissão. Se nós tivermos acordo para a votação da PEC, nós votaremos mesmo no sistema remoto. Se não, esperaremos o retorno dos trabalhos. Mas a palavra é que o parlamento não se furtará a servir ao país nesse momento em que o país precisa tanto dele. Deputado, olhando um pouco para a agenda do coronavírus, né, como a gente estava até colocando, hoje os senhores talvez votem um orçamento de guerra. Eu queria que o senhor apontasse a importância de se votar uma proposição dessa e as divergências que foram criadas, que eu sei que existia uma intenção inicial do presidente Rodrigo Maia de votar na quarta-feira mesmo, né, aí quinta-feira teve a sessão do Congresso, e hoje tinha uma sessão marcada para as 11 horas da manhã, se eu não me engano, né? Mas ainda havia divergências, principalmente, se eu não me engano, com relação à questão do Banco Central, né, que foi incluída também nessa PEC para dar alguma celeridade também. Queria que o senhor explicasse um pouquinho a importância dessa PEC e a sua avaliação sobre o texto final. Primeiro, é perceptível, e todos começam a perceber isso, salvo aqueles que estão contaminados por uma cegueira ideológica que tomou conta de alguns no nosso país nos últimos tempos, o protagonismo do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro no enfrentamento da crise. O projeto de renda mínima foi um projeto iniciado no Parlamento. O presidente, não sei se sancionou hoje, mas até ontem tinha anunciado, mas não havia sancionado ainda, mas foi um projeto iniciado no Parlamento. O projeto da MP 936, que é a MP da suspensão do contrato de trabalho, o governo só encaminhou depois que o parlamento ameaçou iniciar a tramitação de um projeto de um deputado, e o projeto do orçamento de guerra também é um projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia. O orçamento de guerra é um instrumento fundamental para esse momento. Nós já aprovamos o regime de calamidade no primeiro dia, o governo federal, o presidente encaminhou, e no mesmo dia nós votamos o decreto de calamidade, que já autorizava o governo a furar o teto de gastos. O Supremo Tribunal Federal agora deu uma nova decisão, mais uma vez confirmando furar o teto de gastos. O orçamento de guerra ele é fundamental para quê? Ele é fundamental para que essa autorização para furar o teto de gasto não contamine o orçamento inteiro, mas fique restrita às ações de combate ao coronavírus. Você não pode, por conta da justificativa do coronavírus, extrapolar o orçamento do Judiciário, do Legislativo, ou da Secretaria de Cultura, ou da Secretaria de Esporte. Não. A autorização para furar o teto de gastos, a autorização para emitir dívida, a autorização para diminuir o superávit primário é concentrada nas ações de combate ao coronavírus. As ações de natureza sanitária, de natureza econômica
e de natureza social. Então, o orçamento de guerra ele segrega esse orçamento para que ele tenha um controle através de um comitê gestor formado pelo presidente da República, por ministros indicados por ele, por 2 secretários de saúde, finanças e ação social de estados e 2 de municípios, por 4 senadores, 4 deputados federais, Tribunal de Contas da União e Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse comitê gestor vai fiscalizar a aplicação dos recursos. E dentro da PEC do orçamento de guerra foi incluído um pedido do Ministério da Economia, que foi a autorização para que o Banco Central possa comprar créditos de empresas públicas e de empresas privadas. Isso era vedado expressamente na Constituição, mas essa PEC autoriza provisoriamente, durante esse período de calamidade pública, que o Banco Central possa comprar crédito com o objetivo de garantir liquidez para as empresas. Essa tempestade vai passar. Nós estamos trabalhando e ela vai passar. Quando ela passar, nós precisamos ter ainda um país. Para ter ainda um país, nós precisamos colocar comida na mesa daqueles que ficaram desempregados, garantir mecanismo para a manutenção do trabalho daqueles que estão numa empresa em dificuldades financeiras e garantir que as empresas continuem existindo para que voltem a empregar depois da crise e voltem a ajudar o país a retomar um caminho de prosperidade. Deputado, muita gente pergunta no mercado como é que ficam as reformas diante desse contexto, né? Mas aparentemente fica muito difícil você discutir reformas no momento que fiscalmente você precisa colocar dinheiro na economia, fazer com que ajudar as empresas a funcionar, ajudar provendo renda mínima para as pessoas, tomando cuidado aí de todas as formas para evitar um desemprego, enfim. E eu emendo aí nessa pergunta a iniciativa do parlamento, né, diante desse vácuo, né, de algumas iniciativas, demora de algumas iniciativas por conta do Poder Executivo, a gente vê muitas proposições dos deputados para lidar com essa crise, né? A gente fez até um mapeamento aqui, uma série de propostas, e a gente começou a mapear as propostas que tinham algum impacto em determinados setores econômicos, né? Tem propostas que determinam a suspensão de cobrança de determinados serviços, adiamento de pagamentos para bancos, enfim. Tem questão de serviço hoteleiro, setor de saneamento básico, tem vários setores. Qual que é o limite entre o que é necessário, o que é preciso para ajudar também, para criar um ambiente mais favorável para as pessoas, até que elas consigam cumprir a quarentena, que tem sido a recomendação das organizações internacionais, e até onde é um pouco de exagero e pode acabar provocando efeitos negativos na economia, um excesso, talvez, de intervenção em alguns setores. O próprio presidente Rodrigo Maia tem falado bastante sobre isso nos últimos dias. Primeiro, não temos como falar agora sobre reformas, as reformas macroeconômicas propostas pelo governo, porque todas elas tinham a premissa da austeridade fiscal. E tudo que o país não precisa agora é de austeridade fiscal. O país precisa emitir moeda, aumentar a dívida pública para enfrentar esse período de crise. Então, é absolutamente incompatível com os esforços econômicos que devem ser feitos nesse momento, discutir reformas de natureza fiscal. Infelizmente, nós perdemos oportunidade no Brasil. Nós aprovamos a reforma da Previdência em tempo recorde. Eu tive a alegria e a honra de ser merecedor da confiança dos meus colegas e do próprio governo para presidir essa comissão. Entreguei uma reforma com uma economia de 800 bilhões de reais, uma economia que vai virar pó nos próximos 10 anos. Agora, você imagina se nós tivéssemos o déficit da Previdência e mais essa situação fiscal em decorrência do coronavírus. A situação seria mais desesperadora ainda. Então, nós temos aí, bem ou mal, uma folga em relação ao que existia no passado de 800 bilhões de reais para os próximos 10 anos, que será a economia da reforma da Previdência. Mas nós perdemos o time. Após a reforma da Previdência, se houvesse uma coordenação melhor do Poder Executivo com o Legislativo, e se houvesse um trabalho mais hábil e mais organizado das comissões internas da Câmara, nós poderíamos ter avançado em reforma tributária, em PEC emergencial,
em PEC da regra de ouro, em PEC do Pacto Federativo, o que também nos daria um ambiente mais tranquilo para o enfrentamento dessa crise. Então, não dá para falar agora em reforma de natureza fiscal, isso vai ficar para depois que a crise passar. Mas eu quero pedir permissão, como tem muita gente falando sobre isso aqui, eu quero pedir permissão para falar um pouco sobre essa questão do corte de salários de deputados. E quero lembrar que a Câmara dos Deputados foi o único poder que apresentou um projeto de lei para reduzir os seus salários. Esse projeto de lei foi apresentado pelo deputado Carlos Sampaio e foi registrado que ele tinha um vício de iniciativa. A Câmara só pode apresentar projeto de lei para reduzir salários do Legislativo, o Executivo tem que apresentar para reduzir do Executivo e o Judiciário tem que apresentar para reduzir do Judiciário. E havia um acordo entre os poderes de que seria feito o corte de todos os salários. O Legislativo apresentou o seu projeto de lei, o Judiciário disse que era contra e o Executivo fez cara de paisagem. Então, se tem alguém que não tem sido omisso nesse tema, é o Parlamento brasileiro. Eu sugiro que os que estão pressionando o Parlamento mirem os seus tiros para o Judiciário e para o Executivo, que se eles encaminharem o projeto de lei deles, imediatamente nós votaremos. Curiosamente, até acho que a fatia do parlamento nessa conta é menor do que dos outros poderes do executivo, que concentra maior, né? É a menor de todas. É a menor de todas. Deputado, sobre a questão dos setores, como que o senhor avalia essas iniciativas, né? De alguns momentos você ter, para determinadas populações, você ter isenção, impossibilidade de corte de provimento de serviços básicos, mas aí você vai também em outra escala para algumas outras proposições que vão um pouco além, né, impondo redução na mensalidade de escolas durante esse período de crise, de paralisação, imposição até para também adiamento de FIES. Tem uma série de propostas afetando setores específicos e tem até um PL que tem sido muito discutido, né, no mercado existe uma preocupação até com ele, que é do senador Wellington Roberto, que é líder da bancada do PL, que trata de empréstimos compulsórios por parte de empresas com faturamento acima de 1 bilhão anual, se eu não me engano. Como que o senhor avalia esse tipo de proposição? Se ela pode ser útil ou se ela acaba provocando um cenário de mais insegurança e incerteza jurídica que, em vez de ajudar a atrapalhar a economia? De que lado você está nesse debate? Primeiro, nós temos que ter responsabilidade e não podemos aproveitar esse momento de crise para suspender todos os pagamentos de todo mundo. Primeiro, porque não é todo mundo que vai ficar sem renda. Uma parcela grande do povo brasileiro vai ficar sem renda. Quando você suspende o pagamento de mensalidade de escola, você suspende o pagamento de mensalidade de escola de quem perdeu o emprego e de quem não perdeu o emprego. E você quebra a escola. Quando você suspende a cobrança de serviço público, de corte de serviço público indiscriminadamente, você também corre o risco de isentar para quem pode pagar e para quem não pode pagar. Claro que a crise vai atingir uma parcela majoritária da população, mas tem uma parcela que vai continuar tendo renda e tem que continuar honrando com seus compromissos. Então é preciso muito cuidado com isso. Eu conversei ontem, numa live como essa, com o setor aéreo, com as empresas de aviação, tranquilizando-os da nossa responsabilidade. Não dá para, nesse momento, falar em reembolso, nós precisamos falar em remarcação, é preciso diferimento dos tributos das companhias aéreas, os sistemas aeroportuários não podem cobrar as taxas pelo avião em solo, isso tudo tem que ser negociado para que ainda exista a companhia aérea depois da crise. Então é preciso estudar caso a caso, avaliar caso a caso e não aproveitar o momento de crise para uma série de medidas, algumas delas de natureza urgentes e necessárias, mas outras de natureza meramente demagógicas. É preciso muito cuidado e uma avaliação muito criteriosa do que vai ser feito de isenção, de não pagamento de tarifas e tudo mais. Então, primeiro, esse cuidado de uma avaliação setorial de cada segmento. Em relação ao empréstimo compulsório, eu penso que é um tema que, com todos os defeitos, ele provocou um debate da necessidade do andar de cima da população brasileira também dar a sua parcela de contribuição com essa crise. Se não, através de um mecanismo de empréstimo compulsório,
mas talvez através de uma manifestação voluntária, articulada junto ao Ministério da Economia, de contribuição das grandes fortunas com o enfrentamento dessa crise. O que nós não podemos permitir é que muitos percam muito, alguns continuem ganhando muito e mais, não tragam esse recurso para a atividade produtiva, mantenham esse recurso em atividade especulativa. Se nós conseguirmos, num processo de diálogo, eu penso que pode ser muito mais eficiente a contribuição dessas grandes corporações do país. Algumas, inclusive, já fazendo isso. O Banco Itaú mesmo criou uma linha de crédito, não, fez doações para compra de equipamentos de saúde. Você vê a CNI também procurando dar sua parcela de contribuição através do Sistema S, pesquisando no setor de máscara, de respiradores e tudo mais. O que precisa é o Ministério da Economia articular essas ações para que fique claro para a sociedade e para o parlamento brasileiro que o andar de cima também está dando a sua parcela de contribuição. Mas eu diria que depois do tranco que essa proposta deu nesse andar de cima, que é o PLP 34, houve uma movimentação grande das grandes empresas numa atitude mais colaborativa com essa crise, e isso desaqueceu bastante a pressão para incluir na pauta o PLP 34. Deputado, já agradecendo muito a sua participação aqui, ceder o seu tempo num dia com tanta correria para vocês aí no parlamento. Queria perguntar sobre eleições municipais. Muita gente está discutindo sobre a possibilidade de ter um adiamento diante dessa crise, que a gente não sabe exatamente até quando ela vai durar. Ela já tem impactado alguns prazos das eleições, né? Data de filiação, a gente tem daqui a pouco, em final de lá para julho, a gente tem as convenções, que o trabalho remoto vai, se tiver que permanecer dessa forma, vai exigir muita infraestrutura dos partidos, os grandes partidos vão ter muita dificuldade para cumprir esses requisitos, enfim, e as próprias campanhas depois para frente ficam muito dificultadas diante desse cenário. Qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade de adiamento das eleições e quais são suas preocupações, se o senhor tem algumas preocupações sobre esse assunto em si? Eu vou dizer a você o que tenho respondido a todos que me perguntam sobre isso. Nós estamos num momento do país em que empresas estão quebrando, empresários estão desesperados, trabalhadores estão perdendo seus empregos, informais estão sem como colocar um prato de comida na sua mesa. É uma covardia, é uma insensibilidade alguém querer tratar de eleição nesse momento. Eu acho que eleição não deve ser pauta da política do país nesse momento. O TSE, no momento correto, diz se dá ou não dá para operacionalmente fazer eleição, e aí a política se vira para participar da eleição. Eu acho que nós não devemos gastar nem um segundo de energia nessa pauta, porque nós temos coisas muito mais importantes para fazer e para servir ao povo brasileiro. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Se o senhor quiser comentar alguma coisa que a gente não tenha perguntado, fique à vontade também para se despedir, para falar um pouco para o nosso público, já agradecendo muito a sua participação. Eu só quero falar de duas coisas rapidamente. Primeiro, da medida provisória 936, que eu penso talvez seja o que há de mais importante e urgente depois da aprovação da PEC do orçamento de guerra, que é a medida provisória que permite a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada e salário de empregados seletistas. É importante registrar isso, porque essa medida provisória ela saiu exatamente como nós reivindicávamos, inclusive tinha um projeto de lei meu, projeto de lei número 843, tratando desse objetivo. Ou seja, o trabalhador que tiver o seu contrato de trabalho suspenso, ele receberá o seguro-desemprego nesses 2 meses de trabalho suspenso, manterá a sua renda. E o trabalhador que tiver a jornada de trabalho reduzida e o salário reduzido, a outra parte do salário também será pago com recursos do FAT, recurso de seguro-desemprego. Então, se o empregador reduzir 50% da jornada, 50% do salário, esse trabalhador vai passar a trabalhar só 50% da jornada, mas vai receber o valor integral que ele receberia de seguro-desemprego através de recursos do FAT. Isso é fundamental, porque desonera para o empregador e garante o empregado com alguma renda.
o consumo vai ser fundamental para manter viva alguma coisa da economia. E para que tenha consumo, é preciso que o empregado tenha manutenção do seu nível de renda e as pessoas que perderam seu emprego tenham alguma renda, como é o que prevê o renda mínima. No mais, fazer um apelo. Não é momento de radicalismo, não é momento de acirramento de posições. Acima de tudo, não é momento de utilizar um momento sensível da vida do país, em que muitos empresários estão desesperados com seus negócios, muitos trabalhadores estão chorando ao ser comunicados do seu desemprego, muitas pessoas não estão conseguindo colocar um prato de comida na mesa das suas famílias. Desculpem, isso não é momento para demagogia barata. Isso não é momento para radicalismo e para tentativa de desmoralizar nenhum dos poderes. O presidente tem um papel importante nesse momento, os governadores têm, os prefeitos têm, o parlamento brasileiro tem, o poder judiciário tem. Se nós tivermos a grandeza de entender isso, nós daremos as mãos, todos os poderes, em conjunto com o povo brasileiro, e enfrentaremos de uma forma um pouco menos dura essa crise que vai tocar a vida de todo mundo. Eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Deputado, muito obrigado e um excelente trabalho para o senhor nessas próximas semanas que vão exigir bastante. Obrigado pela atenção, viu? Um abraço. Muito obrigado. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Esperamos contar na nossa próxima live aqui do InfoMoney com a sua participação. Obrigado.